São imagens de um dos últimos capítulos da história do Colégio de São Fiel, em Castelo Branco. Decorria o ano de 1997 e o imponente edifício acolhia um grupo de 30 jovens em situação de risco, no, naquela época, designado como Centro Educativo de São Fiel. 6 anos depois, encerrou e desde 2003, que está assim. Por este colégio passaram grandes nomes da cultura e da sociedade portuguesa, como o próprio Prémio Nobel da Medicina, Dr. Egas Muniz. Sim, estudou neste colégio também o ator e encenador Rômulo Monteiro, o poeta Augusto Gil, um colégio que tinha grandes avanços científicos, ótimos recursos. Era um colégio sofisticado, com laboratórios, uma coleção de biologia, de zoologia, tinha até mesmo um observatório meteorológico. E isto há 150 anos. Desde 2003, que está assim, abandonado, mas tem uma história fenomenal para contar. Este colégio, na altura colégio, era muito à frente. Muitíssimo à frente, muitíssimo à frente. A biblioteca, é um museu zoológico, de biologia, de mineralogia, observatório, lá em cima, tudo. E demonstra bem a qualidade do ensino dos jesuítas. E a dimensão e a importância. Era um dos melhores colégios do país. Para aqui vinham as figuras de famílias importantes, os filhos de famílias importantes do país. E ficavam cá a dormir. Sim, eram internados. Caro colega da RTP, quantos anos de RTP? Recorda-se? 22 mais 2 já aí, uns 24 anos da RTP. 24 anos da RTP, José Manuel Barata Feio. Como é que se dá esta sua ligação a São Fiel? Não é propriamente a São Fiel, a minha ligação é à Serra da Gradunha. Eu nasci aqui, numa aldeia ao lado, que é a Soalheira, e naturalmente, como acontece com os velhos, eu regressei um pouco à minha terra natal, às raízes, e aqui estou já há quase 20 anos. Portanto, tem muitas memórias, e diferentes memórias de infância, já a idade adulta e agora também, do que foi o colégio. Era um colégio tão importante que no tempo de Dom Luís, a linha de caminho de ferro que passa aqui de Castelo Branco e que vai para o Fundão e para a Covilhã, tinham previsto um ramal que viria até ao Colégio de São Fiel. Isto dá uma ideia da importância que atribuíam na altura a esse colégio. Situado na freguesia de Loriçal do Campo, em Castelo Branco, o colégio começou por ser um orfanato. Em 1863 foi adquirido pela Companhia de Jesus e durante 50 anos foi um conceituado colégio jesuíta, até à implantação da República e a consequente expulsão dos jesuítas do nosso país. Em 1925 foi convertido num reformatório e mais tarde no Instituto de Reeducação de São Fiel. Em 2003, os jovens foram transferidos para outras instalações e as silvas e a ruína passaram a assombrar o antigo colégio, que pior ficou em 2017, quando sofreu um terrível incêndio. E hoje parece condenado ao esquecimento e amarrado a um passado demasiado distante. Aqui esteve o Egas Muniz, aqui esteve o Cabral Moncada, O Rômulo Monteiro. Os Rômulos Monteiro. Isto passa-se a ser um centro de investigação, não só porque a Brutéria, que foi a revista científica nas suas diversas dimensões, é aqui criada em 1902. Foi aqui. Aqui. Uma revista de grande importância científica. Mas reparem, continua a ser publicada depois de 1910, Sim. Mas em França. Em França. Em Paris. Não, e com grandes avanços científicos. Sim, os laboratórios superavam os dos liceus do ensino público. Superavam em termos de equipamentos e daquilo. As salas de aulas deviam ter pé alto. Porquê? Para a entrada da luz natural. Falou da biblioteca, dos laboratórios, das coleções de biologia, de zoologia. Todo esse património foi para onde? Há uma ordem do governador civil Sim. de Castelo Branco. Diz que há uma parte do espólio que vai para o antigo Liceu Nuno Alves em Castelo Branco, hoje é o agrupamento. E ainda lá está. Está lá. Na altura ficou definido que o Liceu de Castelo Branco iria acolher a grande parte daquilo que eram as peças do Museu de História Natural existente naquela instituição.
Para além disso, temos também na nossa Biblioteca Egas Muniz, exatamente assim titulada, também uma parte significativa do acervo da biblioteca daquela instituição. O que acaba também por ser fenomenal é quem visita este espaço, e qualquer pessoa pode visitar, basta só marcar a visita, deve ficar surpreendido até mesmo com a antiguidade de todas estas peças, porque quem olha assim à primeira vista, isto podia pertencer ainda hoje a um laboratório contemporâneo. É de facto uma raridade e, portanto, ficam sempre surpreendidos quando aqui entram e verificam da diversidade, da antiguidade e da qualidade das peças que aqui se mantêm. E mesmo como centro educativo, também oferecia boas condições. Sim, em termos técnicos, sim. Onde é que era o seu gabinete? Era esta divisão. Tinha além aquela porta que dava para a secretaria. Quantas crianças estavam cá? Jovens e crianças? Nunca havia um número muito certo, mas andavam à volta de 20 e tal, 30. Antes de 99, aqui eram internados menores. Em 1999, efetivamente, passou a Centro Educativo de São Fiel, ficou só com menores que cometiam atos ilícitos. E, portanto, este edifício... Era enorme. Era enorme. 30 jovens aqui perdiam-se. Não, era enorme, tinha muitos pontos de saída que não estavam controlados e era muito difícil conter os menores aqui. Era aqui que trabalhava? Eu trabalhava aqui, tinha ali a minha secretária. Estamos a falar anos 80. Sim, sim. Muitos funcionários, muitos alunos? Muitos alunos e muitos funcionários. Muitos. As oficinas, muito pessoal, muitos professores. Que oficinas? Oficinas de quê? Oficina de marcenaria, de pintor, serralharia, alfaiates, pedreiros e depois agricultura. Acho que não falha mais nenhuma, mas muitos aproveitaram e alguns agradecem. Eu ainda, há uns tempos, passou um na minha casa e foi a agradecer-nos, ao meu marido e a mim, os conselhos que nós lhe demos e que fez dele um homem. E ele era daqueles que era muito mau e fez-se um homem. E tem uma vida bonita e que nos convidou até para irmos à casa dele. E isso para nós foi um orgulho, quando vimos miúdos e rapazinhos que estão bem na vida. Toda a mão de obra que saiu de São Fiel é referência em qualquer profissão na região. Os mestres de São Fiel formaram gente que em qualquer parte do país deram cartas. Aqui era o chamado recreio. Na altura que eu entrei para o colégio, os rapazes ainda formavam aqui para ir para as oficinas. E depois havia o monitor de serviço que os chamava para as oficinas. No caso do Sr. Joaquim, quem é que chamava? Eram os marceneiros. E onde é que era a oficina dos marceneiros? É ali naquela rua ali. Eu penso que não há grandes esperanças, porque o Governo pegou numa série de monumentos não históricos, mas enfim com um valor patrimonial, espalhados por Portugal, e permitiu que empresas os alugassem por períodos de 50 anos ou 99 anos, não sei exatamente, para as explorarem comercialmente, como hotéis, como termas, como o que quer que seja. O problema aqui é a dimensão de São Fiel. O que é que se faz ali? Um hotel bonito no pé da serra, mas depois onde é que vamos arranjar pessoas para pôr lá dentro? Eu não percebo nada de negócios, mesmo governar a minha casa é uma desgraça, portanto eu não percebo nada de negócios, mas sei que na altura houve um banco português, não vale a pena citá-lo agora, que tinham feito na altura um estudo para ver se não poderiam fazer daqui um sítio para onde iriam idosos, uma espécie de lar melhorado, etc, porque tem boas condições, não há poluição, não há indústria, portanto não há poluição, e o banco chegou à conclusão de que não era viável. Portanto eu não sei se conseguirá fazer alguma coisa. Pessoalmente ficaria muito contente que sim, porque esta terra e esta serra é cada vez mais um fantasma, é só memórias, e mesmo essas memórias desaparecem porque quem tem memórias também vai desaparecendo. O Louriçal do Campo tem uma grande parcela de edifícios que são do Ministério da Justiça. O motor da economia do Louriçal do Campo, sem sombra de dúvida, era o edifício de São Fiel e que era muito importante numa zona do interior como esta. Qualquer investidor tem que ter mais garantias do que aquelas standards. Ninguém investe 40 ou 50 milhões de euros no interior, num edifício com um período de 40 anos.
Ou seja, se for só pelo programa Revive, é limitativo. É limitativo. Eu acho que o Turismo de Portugal tem feito um bom trabalho. Além de aceitar a abertura em algumas reuniões que tivemos, eu acho que tem feito um bom trabalho. Mas quem está por trás do Turismo de Portugal tem que perceber que isto só se resolve de uma maneira. Ou fracionamos isto em vários projetos, pode ser do ensino à hotelaria. Nós estamos a correr contra o tempo. Ou se investe e se resolve o problema, ou corremos o risco, nos próximos anos, nos próximos invernos, o que está atrás de nós está feito uma ruína, mas no meio do chão. Trata-se de um imóvel de uma enorme dimensão, um imóvel que está muito deteriorado, muito danificado e cujo investimento de reabilitação é altíssimo. Nós já tivemos aqui um investidor a manifestar a vontade de fazer uma reabilitação e na altura ele estimava em cerca de 32 milhões de euros a verba necessária para fazer a requalificação do espaço de São Fiel, nomeadamente do colégio e também da área envolvente. E essa é, obviamente e objetivamente, a causa principal pela qual ainda ninguém agarrou no Colégio de São Fiel para o reabilitar. Mas há uma coisa que é certa, nós continuamos a promover o Colégio de São Fiel e a zona envolvente, continuamos a falar com investidores acerca das potencialidades daquele espaço e continuaremos a exercer aquilo que é a nossa magistratura em termos de influência, em termos do território, em termos dos autores políticos e também em termos dos empresários, para que se possa concretizar o investimento e se possa reabilitar aquele espaço de tão boa memória. E há um fundo cultural associado a São Fiel que só por si já valia bem o investimento. Uma emoção que nós não conseguimos descrever, porque juntamos as duas coisas, passamos aqui de bem e agora ver isto assim e por outro lado, a ânsia que nós temos de ver isto recuperado para qualquer coisa que sirva à sociedade. Está a mexer muito comigo, muito, muito. A ver este espaço, o que era e agora como está. Era o antigo Colégio São Fiel, um dos melhores colégios do nosso país, sempre fiel aos seus princípios científicos, mas a sua história não pode ser esquecida. E enquanto houver esperança, vontade popular, municipal, temos de acreditar. Até porque este é um colégio fenomenal.